catálogo aqui é um catálogo de ilustrações da mostra de Sarmedi, que em italiano é Sarmede, que é uma cidade no Vêneto. Lá há muitos anos eles têm uma mostra chamada Le Immagini della Fantasia. E eu morei lá perto, fiz alguns cursos lá e todo ano eles lançam um catálogo com ilustrações. E eu tenho vários deles. Hoje eu vou mostrar um aqui e vou comentar sobre algumas das ilustrações. Essa mostra reúne pessoas do mundo todo e tem ilustrações de vários tipos. Por isso que é legal, porque tem vários estilos aqui dentro. Por exemplo, esse ano, o ano 20 da mostra, falava sobre o gato. Então tem várias ilustrações aqui. O catálogo é em italiano e em inglês. E tem várias ilustrações sobre o gato. Esse daqui, por exemplo, é do Eric Batut, em acrílico. Aqui nós temos já algumas historinhas. Deixa eu puxar aqui para ver. Do gato. Essa aqui é do Giovanni Manna, com aquarela. E nanquim também. Essa daqui é da Loretta Serofili. É muito interessante o processo dela, ela faz com máscaras. Não sei se é nesse daqui que tem, no final sempre tem alguém falando sobre o seu processo de ilustração. E aqui a gente tem mais alguns quadrinhos sobre o gato também. E, deixa eu ver de quem que é essa aqui. Do Giuliano Ferri, Acquerello e Matite Colorati. Então, é de aquarela e lápis de cor. Não é maravilhoso? Olha só que interessante todos esses estilos. Aqui tem mais alguns estilos. Esse daqui é do Roger Mello, brasileiro. Esse aqui é da Anne-Marie Van Heringer. Esse daqui é da Laura Orsolini, com pastel. Olha que interessante. Faz tempo que eu não vejo alguém usar a técnica de pastel, mas esse aqui também é de 2002, já faz um tempo, né? Esse aqui é da Cristina Pieropan, também pastel, e Enrica Rusinat, também pastel. Aqui tem os participantes, os ilustradores que foram selecionados. Todos esses ilustradores são já ilustradores que já publicaram vários livros e geralmente eles fazem uma homenagem para algum ilustrador no começo do livro. E nesse daqui eles estão falando sobre o Jindra Kapek. Eu não sei como se pronuncia o nome dele, porque ele é da República Tcheca, então pode ser que eu tenha lido errado. Ele trabalha com acrílico, olha que interessante. O acrílico, que é a tinta que eu uso também nas minhas ilustrações, é muito utilizado na Europa. Aqui tem o pássaro de fogo e esse daqui é um príncipe. Note que ele usa bastante a anatomia nas ilustrações dele. É uma ilustração quase realista. Essa daqui, olha que interessante também, como ele usa luz e sombra, as tonalidades são similares, ele não fez uma ilustração muito colorida. Aqui eles estão falando um pouco sobre a obra dele no catálogo. Olha essa aqui, toda na tonalidade azul, com exceção da estrela aqui, que é amarela. Aqui também, que são alguns esboços dele. Essa aqui também ele fez em acrílico. Note como ele usa tonalidades da mesma cor. E a pessoa está com outra cor que faz com que ela se destaque do fundo. Aqui a mesma coisa. Note, tudo uma tonalidade verde. E aqui, para se destacar os personagens, com uma cor que dá bastante contraste. Esse aqui também é feito com acrílico. Não é impressionante? E aqui já começam os outros ilustradores dessa mostra desse ano. Eu anotei aqui, marquei aqui no livro todas as que eu gosto mais. Essa daqui também é feita com acrílico, olha só. Que ilustração maravilhosa. Essa é uma das minhas preferidas. Ela também fez uma tonalidade predominante do amarelo e colocou o corvo aqui, que se destaca bastante. E alguns tons de verde, um pouquinho de azul, mas o forte aqui são as cores quentes. E por que ela deixou esse espaço aqui? Quem é que sabe me contar? Coloca aí nos comentários se você sabe por que tem esse espaço. Quem sabe no final do vídeo eu fale. Não vou falar não. Vou deixar para vocês adivinharem e me escreverem. Olha essa daqui também, ó. Mesma coisa. Tonalidades similares no fundo
e contraste no personagem principal, também feito com acrílico. Aqui ela começou com uma tinta escura e depois ela foi clareando com a tonalidade terracota. Aqui mais uma vez também, essa com acrílico. Essa aqui também coloquei esse papelzinho para poder marcar, porque é uma ilustração que eu gosto muito. Note que interessante que ela fez aqui, ó, o morro. Fez um círculo. Esse também é um artifício que eu uso muito nas minhas ilustrações, fazer um círculo em algumas delas para dar amplidão no espaço. E depois as cabrinhas aqui dentro com uma cor mais contrastante. Essa aqui é a Elisa Arguilé. A gente se preocupa tanto com anatomia, como que eu vou fazer a expressão do rosto, como vão ser as mãos, e olha como ela tem uma liberdade enorme para fazer o personagem. E é uma ilustradora já bem conhecida, que já publicou vários livros, e ela está mais preocupada com o estilo dela, olha só a tonalidade das cores, do que fazer uma anatomia perfeita. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com a anatomia, como fazer a expressão, como fazer a mão, como fazer o movimento, e acaba esquecendo de fazer uma finalização profissional. Aqui temos outros exemplos de ilustrações dela. Olha como ela trabalhou a girafa aqui, dentro desse retângulo. As tonalidades dela também, mais monocromáticas até. E ela também trabalha com tinta acrílica, que é uma coisa bem europeia. Essa aqui é da Helga Bunch, da Áustria, e o trabalho dela também é com tinta acrílica. Aqui no Brasil o pessoal gosta mais de ilustração digital. Nos Estados Unidos e na Inglaterra a aquarela predomina ainda. É uma técnica que eles gostam muito, que é quase uma marca registrada de livro infantil, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Essa daqui também com tinta acrílica, olha só que interessante. Ela fez a ilustração aqui, mas ela saiu da ilustração nesse pedaço. Quem diz que você precisa se manter dentro dos confins da ilustração? Tem coisas que a gente faz que são bem interessantes. E olha só como ela fez aqui os dedos, o coelhinho. Ela colocou a perna aqui para mostrar que ela tem um apoio, mas ao mesmo tempo ela não se preocupou em fazer uma coisa que fosse totalmente perfeita, se preocupando mais com a narrativa e com a sensação, a emoção que ia dar ao leitor, do que fazer uma coisa perfeita. Aqui a gente tem do Eric Batut, que a gente já viu lá no começo, o gato. Ele tem um trabalho que predomina muito vermelho, pelo menos nessa edição. E olha só a ilustração, ó, bem artística, também com tinta acrílica. Aqui o pontinho vermelho, aqui também. Aqui do Filippo Brunello, ele já trabalha com aquarela. As tonalidades que ele usa já são mais coloridas. Olha que interessante como ele fez o pelo do leão. Isso fica de exemplo pra gente, que às vezes tenta copiar uma coisa tão realista, mas acaba tirando aquela ludicidade da ilustração. Isso é uma coisa importante que a gente tem que pensar, que mais do que desenhar a realidade, o que a gente pode fazer que fique interessante, que combine com o nosso estilo. Aqui a gente tem a Marilda Castanha, que é brasileira, que inclusive é quem assina as embalagens da L'Occitane, do Brasil. O trabalho dela é muito marcante, a gente consegue visualizar bem quando é uma coisa feita por ela, o estilo muito forte. Eu gosto muito das embalagens da L'Occitane, acho que são muito bonitas. Aqui é a Isabelle Chatelard, gosto muito do trabalho dela, acho muito bonito, ela fez com aquarela também. Olha que interessante o papel aqui no fundo, a gente consegue visualizar a textura. E olha como ela conseguiu dar profundidade, ó, com duas linhas. Fez um triângulo aqui, eles estão jogando os pãezinhos, né, aqui. E as crianças andando em fila. As árvores nada realistas. Os personagens também não tão preocupados com a anatomia, os olhos só pontinhos. Aqui um outro trabalho dela. Olha que coisa mais linda. Vermelho no fundo, vermelho nele. Bem ao contrário daqueles outros ilustradores. Aqui alguns padrões. A sombra feita com uma cor mais escura, mas não um preto direto. Uma cor mais escura que o vermelho. Até a barba tem. Os detalhes da ilustração. Mais do que uma anatomia perfeita, detalhes que enriquecem a narrativa, que faz os nossos olhos ficarem na história. Um trabalho maravilhoso.
Aqui já, não sei nem falar o nome dele, o Peter Cizarik, que é da Eslovênia. E o trabalho dele em técnica mista. Provavelmente é aquarela com lápis de cor ou até têmpera com lápis de cor. Um trabalho que não está preocupado com aquilo que é realista, mas na verdade com aquilo que é mais lúdico, que faz a criança sonhar. Não é interessante? Aqui também, ó, cada um com uma tonalidade. Vermelho, roxo, azul, laranja. E aqui o Els Kuls e Oliver Streit, da Dinamarca. Aqui um casal, né, que, pelo que eu entendi, ilustra junto, que é com nanquim, aquarela e pastel. Pelo que a gente pode perceber, o desenho foi feito com nanquim, foi pintado com aquarela e os detalhes foram feitos em pastel. Olha que interessante, aqui também um espaço, que vocês devem saber para que serve já. Essa aqui também é uma ilustração que eu gosto muito, por isso que eu pus um papelzinho para marcar. Olha que interessante aqui. Ele deixou esse espaço aqui, preto também, e aqui já tá mostrando por que ele deixou. E aqui, ó, as galinhas em cima, cada uma com uma textura. Olha, a galinha listradinha, horizontal, vertical, pintinhas, todas elas no poleirinho. Aqui, a raposa preparada para entrar no galinheiro e o cachorro que tá protegendo. Dando um foco grande aqui na raposa, o cachorro de costas. É bem raro a gente desenhar alguma coisa de costas nos livros. Aqui a gente tá como se a gente estivesse dentro do galinheiro. Então é uma cena com uma composição muito interessante. Tá convidando o leitor a entrar na cena. Depois tem a Nicoletta Costa, que é bem famosa na Itália. Inclusive, se não me engano, eles têm até desenho animado dos personagens dela. Note que são personagens bem simples, ela não utiliza anatomia para fazer o gato, não está preocupada se a orelha está do mesmo tamanho, cada um deles com uma textura diferente. Aqui ela escreveu à mão mesmo. A técnica é mista, possivelmente ela usa têmpera e lápis de cor, porque aqui a gente consegue ver que está pintado com lápis de cor. Aqui mais uma vez, os desenhos bem simples. Ela não está preocupada também, ó, com a perspectiva. Ela está mais preocupada com o que ela vai mostrar na composição do que anatomia e perspectiva. E olha que interessante. As texturas que ela usa para enriquecer a ilustração, cores vivas. Ele tocando o violino à mão não está perfeitinha, está saindo até da cabeça. Então é aquilo que eu sempre comento. Um desenho muito bem feito, mas não bem finalizado, acaba não sendo tão profissional quanto um desenho que não é perfeito, mas que está muito bem acabado. E olha esse aqui que interessante, Federico Delicado. Olha só como ele fez o personagem. Muita gente me escreve, como é que eu faço posições, como é que eu faço os olhos, como que eu faço a boca. E enquanto isso, ele usa pedaços de objetos para fazer uma ilustração. Esses aqui são papéis artesanais. Aqui parece ser um plástico, uma cera. As árvores também, feitas com algum material que eu não consigo nem saber o que é. E aqui provavelmente é argila. Esse aqui também é um que eu gosto bastante. O Cristo Fidurual, da França. E também trabalha com tinta acrílica. Olha como ele fez aqui, no escuro. A luz batendo bem dura nas faces das pessoas. Eles nem têm sobrancelha. Tem só os olhos, não tem nem o brilhozinho dos olhos. E aqui a luz vindo de cima. Personagens que são até minimalistas, mas que a gente consegue ver a expressão de surpresa em cada um deles. Aqui também, lá fora, o azul e cores quentes aqui dentro, mostrando bem a atmosfera do lugar. Muito bonito. Aqui, o polonês Piotr Fawrowski, que também trabalha com tinta acrílica, muito interessante como eles trabalham com tinta acrílica lá. E olha como ele fez a árvore e os pássaros aqui. Ilustrações que são bem simplificadas. A cor vermelha, que é uma marca registrada da Polônia, né? Aqui, Sophie Fatou, eu gosto muito também dela. Ela fez com carta-pesta, que na verdade é o papel machê, como a gente chama aqui no Brasil. Os personagens, todos feitos com papel machê. Esse aqui é o Giuliano Ferri, que
é bem conhecido na Itália também. Trabalha com aquarela e lápis de cor. Aqui ele fez uma ilustração praticamente monocromática e olha como ficou interessante. Essas daqui também são maravilhosas. Gosto demais delas. Acho fantástico. Até vou voltar aqui para marcar. Olha que interessante como ele fez o mar. Aqui uma embarcação, outra aqui os peixinhos, ou melhor, os golfinhos. Eles caindo, nenhuma preocupação com a anatomia perfeita. Os personagens até desenhados no modo repetitivo aqui, para ficar mais interessante a composição. Aqui também, ó, não tem uma perspectiva marcante aqui. E olha essa que linda essa ilustração, olha o brilho da luz que ele deu aqui. Fantástico. Aqui o Ivan Ganchev, da Alemanha, que trabalha com aquarela. Bem livre o tipo de ilustração dele. Olha só. Provavelmente técnica molhado sobre molhado, que a gente está conseguindo ver aqui, que está bem fluido, bem livre a ilustração. Depois, o Behzad Ghanipur, do Irã. Olha só a ilustração dele, que interessante. Acrílica e aquarela. Não é interessante usar essas duas técnicas combinadas? Primeira vez que eu vejo. Vou passar um pouquinho mais rápido, vou parar naquelas que são mais interessantes para comentar. Como, por exemplo, da Anne Herbeau, da Bélgica. Olha só o cabelo da personagem. Quase se mistura aqui, ó, com a floresta que tem aqui. Uma técnica bem livre aqui também. Técnica mista, possivelmente aquarela e lápis de cor. E olha, interessante ela fazendo o tipo de uma costura aqui, ó, da ilustração no livro. São inovações que acontecem que deixam o trabalho muito mais interessante e fazem com que a pessoa lembre daquela ilustração. Aqui do Istvan, da Argentina, feito com colagem. Eu tenho aluna que trabalha com colagem, olha só que maravilhoso. Gosto muito do trabalho dele também. Cor azul do corpo, vermelho, cabelo verde. Personagens que não tem nada de anatomia. E não ficou maravilhoso? Aqui do Sviatlan, foi meu professor, Sviatlan Jonakovic, que é croata. E ele trabalha com têmpera. Às vezes eu já vi ele também trabalhando com acrílico, mas essa daqui foi feita com têmpera. E ele faz personagens assim que são assim, meio engraçados. Ele também não se preocupa tanto com a anatomia e ele gosta muito de vermelho. Eu sei porque fiquei lá uma semana fazendo curso com ele. Essa aqui é técnica mista. Esse aqui também é tinta acrílica. Olha que lindo, ó. Muito bonito. Olha só a textura desse trabalho, que lindo. E ele não usa contorno. Esse aqui é italiano, Emanuele Luzzati, aquaforte e aquatinta. Ou seja, é gravura. Isso aqui deve ter dado muito trabalho para fazer. O Giovanni Manna, também, que é bem conhecido na Itália, que trabalha com aquarela. Olha como ele fez a água. Nem fez azul, fez roxa. E aqui a luta, como ele fez a composição. Deixa eu tirar esse aqui que faz muito barulho. Fez ele vindo desse lado e ele se vindo desse lado. O amarelo e azul contra o vermelho. As espadas que se cruzam e os dois se encontram no meio do livro. Olha que interessante essa composição. Depois o Roger Mello, nosso ilustrador premiado, que eu encontrei e tive a oportunidade de estar junto com ele lá na comitiva brasileira, quando a gente foi, ele e eu fomos os únicos ilustradores lá em Gotemburgo, na Suécia. Únicos ilustradores da comitiva brasileira, convidados pelo Itamaraty. Aqui a Fiona, da África do Sul. O André Neves, famosíssimo aqui no Brasil. Maravilhoso o trabalho dele também, com técnica mista. Olha só, rendinhas, pedaços, recortes de papel. Espetacular. Maurizio Livotto, italiano. Trabalho lindo também. Emanuela Orciari, italiana. Olha só que interessante. Eme Orun, da Turquia. Olha só que espetacular. Essa mão saindo daqui, ó, com esses galhos, essas ramificações. E que na ponta tem outros personagens. É impressionante, né? Da Rússia, Nikolai Popov. Trabalha com técnica mista.
Olha os personagens, todos eles dentro de um sapatinho. Não é espetacular? Aqui a Marie-José Sacré, que eu gosto muito também, que também trabalha com tinta acrílica. Ela faz uns desenhos super simples, olha só. E tem inúmeras publicações, ó, tá até marcado aqui, porque é uma das ilustrações que eu mais gosto nesse livro. É um trabalho super infantil. Olha só esse cachorro, não tem nada anatômico, as orelhas e o rabinho são pequenininhos. Olha os pezinhos, nem combina da frente com o de trás. E é um trabalho que fala o coração das crianças. Ela usa cores bem vibrantes. E da Loretta Serofili, que eu gosto muito também, que ela usa máscaras. Ela passa primeiro o fundo, aí depois ela faz uma máscara aqui e pinta a parte de dentro de azul, depois ela pinta essa outra parte, depois essa por cima. É muito interessante também, e ela também usa tinta acrílica. Olha só que interessante aqui, essa parte azul em cima do vermelho. Fica muito bonito. E, mais uma vez, por que ela deixou esse espaço aqui? Ah, vocês respondem aí nos comentários. Marie Törnqvist, que nasceu em Uppsala, na Suécia, né? Mas hoje mora, ou na época morava na Holanda. Olha que trabalho espetacular. Personagens super diferentes, mas as tonalidades mais suaves e aqui se destacando o personagem que ela quer destacar com uma cor muito mais vibrante. Uma forma de destacar o que é importante na ilustração. Olha só esse aqui também, a mesma coisa, um fundo todo com cores quentes e a personagem contrastando aqui com azul, uma cor mais fria. E ela coloca aqui a árvore na frente, colocando o primeiro plano, o personagem no segundo plano e aqui o fundo, terceiro plano. Isso aqui também é feito com acrílico, com tinta acrílica, como eu faço as minhas. Aqui o Felipe Gaudi, que tem um trabalho muito marcante, que a gente já olha direto, já vê que é mexicano, muito bonito também. Olha só aqui, colorido, interessante. Trabalha muito bem, de forma geométrica, muito bonito também. E olha só que interessante aqui também, ó, azul, verde, vermelho com roxo. Fica uma ilustração muito vibrante. A Pia Valentines, que trabalha com linhazinhas pequenas, o trabalho dela é muito marcante, a gente consegue reconhecer de longe quando vê um livro dela, e ela trabalha com lápis de cor. Não é impressionante fazer cada linha aqui? Olha só esses daqui, ó. Olha as linhas que tem aqui, ó. Que espetáculo. Trabalho maravilhoso. A mesma coisa aqui, ó. Monocromático com cor dando destaque àquilo que é relevante em cada quadradinho. Trabalho da Holanda também. Como eu disse, vou passar alguns. Ulisses Wenzel, da Espanha, também muito bonito. Um trabalho que se preocupa um pouco mais com a perspectiva, com a anatomia. Mas como vocês viram, essa diversidade de estilos, essa aqui é a polonesa, é o que faz o trabalho ficar mais interessante. Se todo mundo fizesse igual, que graça teria, né? Esse aqui do Japão, olha só. Super minimalista a ilustração. Essa aqui também, ó, tudo azul, verde e os personagens aqui no meio, pequenos. E finalmente o Stefan Zavrel, que foi quem originou toda essa mostra, todos esses cursos que hoje tem em Sarmid, que começou há mais de 30, talvez até 40 anos já, eu não me lembro agora que idade tem, mas eu acho que é mais de 40 anos já que ele começou na casa dele, gostou do lugar, morou lá, fazia várias oficinas, depois isso virou uma escola, depois virou uma mostra e hoje a cidade é uma referência em ilustração de livros infantis. Ele fez aqui técnicas combinadas, mas ele já faleceu faz bastante tempo e provavelmente ele fez com aquarela e depois ele usou têmpera para fazer o personagem também, que está se destacando do fundo. O trabalho dele é muito marcante, ele tem vários painéis nas casas. Eu já visitei várias casas, já visitei a casa dele, já estive numa festa lá uma vez, junto com o pessoal da mostra. E aqui que tem, no final desse catálogo, tem como algum ilustrador faz uma ilustração, como é o seu processo. E aqui quem está contando é a Loretta Serofili, que é aquilo que eu falei. Olha que interessante aqui. Ela pega o texto, divide ele todo nas páginas, aí ela monta aqui o storyboard dela aqui do lado. Aí depois ela faz vários desenhos. Ela desenha a personagem várias vezes para ver como é que ela vai fazer, as posições em que ela vai estar.
para que depois ela já saiba qual vai ser, porque assim ela consegue perceber se a personagem está diferente de uma e de outra devido à posição. Aqui os personagens que estão comendo, aqui alguns testes, o fundo. Apesar dela usar um pouco de perspectiva, a perspectiva dela não é perfeita. Na verdade, ela faz de propósito não perfeita para dar um pouco mais de dinamismo à ilustração. Fica muito interessante. Aqui o storyboard dela, já tudo arrumadinho. Isso é uma coisa que eu ensino a fazer no meu curso. Aqui ela fez os testes de cores, usou papel vegetal para fazer a personagem. Note aqui, ela faz primeiro o fundo vermelho, depois ela coloca aqui a perspectiva, aí ela coloca as paredes em roxo, ela faz a máscara da personagem, depois ela faz alguns outros detalhes, tudo isso usando essas máscaras em papel vegetal. Aqui ela já coloca mais a personagem, detalhes do nariz, a boca. Note que ela não tá preocupadíssima em fazer a personagem perfeita e põe um lacinho. E aqui ela fez os outros personagens da mesma forma. E aqui no fim, eu espero que vocês tenham curtido. Eu acho esses catálogos maravilhosos. Talvez eu traga um outro dia, eu tenho muitos. Então, espero que vocês tenham curtido. E se você souber de alguém que ia gostar de receber esse vídeo, compartilha. Muito obrigada e uma ilustrada semana.